Olá, professora! Olá, professor! Neste vídeo, nós vamos analisar as atividades 1 e 2 propostas no Manual do Professor da obra A Infância de Nikita, de Alexei Tolstói. Vale lembrar que Alexei Tolstói não é Lev Tolstói, autor de Guerra e Paz, mas tinha com ele laços familiares distantes. Alexei foi um dos escritores mais admirados da Rússia do século XX, aclamado pela crítica e pelo público. Publicado pela primeira vez em 1922, o livro é um clássico da literatura juvenil russa. Ele retrata com uma linguagem cativante episódios da vida de um menino de 9 anos, chamado Nikita, que cresce na propriedade dos pais no interior da Rússia no final do século XIX. Então, vamos lá? As atividades de número 1 são propostas de trabalho para os professores de língua portuguesa. O objetivo é estimular que os nossos estudantes mergulhem no livro dentro e fora do ambiente escolar. Nós queremos que eles desenvolvam a capacidade de argumentar e o espírito crítico por meio da leitura. O livro A Infância de Nikita tem múltiplas camadas de leitura e você, professor, pode ajudar os estudantes na compreensão de cada uma delas. Para a pré-leitura, como o livro traz reminiscências da infância do autor, nós sugerimos que você apresente o gênero das memórias e faça uma comparação entre ele, a autobiografia e o diário. Nas memórias literárias, a fronteira entre realidade e ficção não é muito definida. Em A Infância de Nikita, os capítulos do livro parecem não seguir uma ordem cronológica rigorosa, e o que indica a passagem do tempo são as estações do ano. As memórias também podem usar os diários como base, mas não são precisas como eles. Além disso, elas podem ser escritas em terceira pessoa, como é o caso dessa novela de Tolstói, com mais liberdade na reorganização das lembranças. Agora vamos partir para as atividades de leitura. Você pode começar na própria sala de aula uma leitura coletiva. Apresente o texto aos alunos e mostre como ele é acessível a todos. A leitura pode ser feita a partir do primeiro capítulo, que começa de maneira simbólica, com Nikita despertando, cheio de animação e ansiedade para andar na neve de trenó. O colorido russo se destaca desde as primeiras páginas e ali mesmo nos deparamos com algum vocabulário básico dessa cultura. Agora vamos passar à pós-leitura. Uma infinidade de atividades podem ser desenvolvidas a partir da primeira leitura da obra. Entre elas, sugerimos um laboratório de escritores Instagrammers. Nele, os participantes vão criar textos e divulgar a prática literária em uma realização multimodal. A ideia é incutir nos alunos o hábito de ler e incentivar a prática da escrita através de uma ferramenta muito familiar. Com a teoria aprendida na aula, os estudantes também poderão analisar as influências literárias de Tolstói, como os elementos gótico-românticos. Como última proposta, é possível se apropriar de um recurso utilizado pelo protagonista da obra, a poesia. A ideia aqui é impulsionar a expressão dos alunos por meio de uma oficina poética, seguida de um sarau. Agora vamos passar para as atividades de número 2. Elas são propostas de trabalho para os professores dos demais campos do saber. O objetivo delas também é estimular que os estudantes se aprofundem na obra A Infância de Nikita, mas agora por meio de atividades interdisciplinares. Para a pré-leitura, nossa primeira ideia é contextualizar a obra no seu tempo. O livro A Infância de Nikita foi escrito entre 1919 e 1920, mas sua ação está situada no final do século XIX, na infância do próprio Tolstói. Naquela época, a Rússia era governada por um regime autocrático, centralizado na figura do czar. O país era majoritariamente agrário e entrava no desenvolvimento industrial, já que a servidão tinha sido abolida em 1861, o que levou muitos camponeses para as cidades.
O czar Alexandre II decretou o fim da servidão, achando que medidas libertárias ajudariam a reerguer o país da recessão que veio depois da Guerra da Crimeia. Mas ele foi assassinado em 1881. E até o ano de 1905, quando o país foi derrotado na Guerra Russo-Japonesa, a situação dos camponeses não se alterou muito, da mesma forma que a monarquia absolutista, a nobreza e a Igreja Ortodoxa. Para a proposta de leitura, sugerimos discutir o papel da mulher na sociedade russa do século XIX e estabelecer comparações com o Brasil, localizando trechos do contexto russo na obra. O menino Nikita vivia dentro de uma família tradicional, de uma nobreza decadente, instável em vários sentidos, inclusive o financeiro. O pai dele gastava rios de dinheiro em coisas inúteis e a mãe do menino, quem fornecia o ponto de equilíbrio da vida e das finanças da casa. A atividade é relevante para que os estudantes reflitam sobre a posição da mulher na sociedade e por quais mudanças ela passará. Como proposta de atividade de pós-leitura, sugerimos um cineclube com a exibição do curta-metragem brasileiro O Pracinha de Odessa, de Luiz Felipe Labac. O filme traz memórias do precursor dos estudos russos no Brasil, Boris Schneiderman. Nascido em 1917, na Ucrânia, então parte do Império Russo, Boris viveu ali até os 8 anos, quando veio para o Brasil, onde mais tarde criou o Departamento de Russo da Universidade de São Paulo e ajudou a formar inúmeros pesquisadores e tradutores. A exibição do curta pode ser seguida de um debate, englobando não só o ofício do tradutor, como as aspirações profissionais do aluno do ensino médio. Esta obra e atividades sugeridas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa, previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Obrigada e até a próxima!